Hoje vamos falar sobre a história de Noé, que começa em Gênesis capítulo 6. Nos dias antigos, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram-lhes filhas. E então, os filhos de Deus, expressão que muitos interpretam como sendo anjos caídos ou descendentes piedosos de Sete, viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dessa união nasceram os gigantes, Nefilins, homens de grande estatura da antiguidade. Eram dias de corrupção profunda, quando a violência dominava todos os aspectos da vida. E Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado de tal forma que todos os pensamentos de seu coração eram continuamente maus. Então o Senhor declarou: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O coração de Deus se entristeceu. Mas entre todos os habitantes da terra, um homem achou graça diante do Senhor, Noé, filho de Lameque, descendente direto de Sete. Ele era justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé era casado e teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus então o chamou e revelou o que haveria de acontecer. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Deus deu todas as medidas, 300 covados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. A arca teria 3 andares, uma porta lateral e uma janela para iluminação. E Noé obedeceu. Durante cerca de 100 anos, Noé construiu a arca com reverência, enquanto também pregava a sua geração. Embora Gênesis não diga diretamente que Noé pregou, em 2 Pedro capítulo 2 versículo 5, ele é chamado de pregador da justiça. Isso indica que, durante o tempo em que construía a arca, Noé testemunhava sobre Deus e avisava sobre o juízo que viria. Mas o povo zombava dele. A Bíblia não relata diretamente zombarias, mas, pelo contexto, é altamente provável. Pense em um homem construindo uma enorme arca em terra seca, longe do mar, falando de um dilúvio nunca antes visto. É fácil imaginar o povo ridicularizando e ignorando sua mensagem. A indiferença e a maldade do povo é descrita claramente nessa época. Quando o tempo se cumpriu, Deus disse: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim. Entraram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Também os animais vieram, 7 pares dos animais puros e 1 par dos impuros, além das aves. E o próprio Deus fechou a porta da arca. Então, as comportas do céu se abriram, e fontes do grande abismo jorraram água da terra. Choveu por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo os montes mais altos. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Durante 150 dias, a arca flutuou sobre as águas. Mas Deus se lembrou de Noé. Um vento soprou e as águas começaram a baixar. Meses depois, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé esperou. Enviou um corvo, que ia e voltava. Depois, uma pomba, que voltou sem nada. 7 dias depois, ela retornou com uma folha de oliveira no bico. 7 dias depois, não voltou mais. Então, Deus falou: Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Solta os animais para que se multipliquem. Noé ergueu um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos dos animais puros. O Senhor se agradou do aroma e declarou: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ainda que o coração do homem seja mau desde a infância. Ali, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vos dou domínio sobre os animais, sobre os peixes do mar e as aves do céu. E então Deus fez uma aliança eterna, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade. Ele prometeu: Nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris será o sinal da aliança entre mim e toda criatura sobre a terra. O tempo passou, e Noé plantou uma vinha. Produziu vinho e, em um momento de descuido, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda.
Um episódio então revelou o caráter de seus filhos. Cã, ao ver o pai naquela condição vulnerável, em vez de ajudá-lo ou preservar sua honra, saiu e contou aos seus irmãos, expondo a vergonha do pai. Sem e Jafé, ao ouvirem, tomaram um manto, andaram de costas para não ver a nudez do pai e o cobriram com respeito e reverência. E Noé despertou de seu vinho, e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Noé viveu 350 anos após o dilúvio e morreu com 950 anos de idade. A sua história ecoa até hoje, como um chamado à obediência e à fidelidade, e nos traz um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis de zombaria e de maldade constante que cresce dia após dia, nada, exatamente nada, foge do julgamento de Deus.